Olá, alunos! Hoje estamos com a nossa aula, a paciência de fruto do Espírito. O nosso texto-chave, que eu repito sempre, está em Gálatas 5, 22 a 23. Diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós estamos estudando fruto do Espírito. Todas essas qualidades que eu falei é o fruto do Espírito. Você nunca deve citar os frutos, não. É o fruto no singular. São qualidades que Deus oferece a nós, se nós quisermos, né? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, Ele nos salva, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E mesmo assim, isto não é automático. Se nós quisermos crescer na graça e no conhecimento de Deus, nós temos que dar lugar para que Deus deposite o seu fruto em nós e ele frutifique. É o Espírito Santo que frutifica em nós e não nós mesmos. Nós não podemos fazer nada, mas Deus faz mediante a nossa permissão. Ele respeita sempre o livre-arbítrio. Como dizia, né, meu irmão pastor José Lima, ele falava no púlpito assim, né? Com seus pés o homem vai a Deus e com seus pés ele vai ao inferno, ou seja, ele vai para longe de Deus por livre e espontânea vontade. E Deus não faz coisa alguma para definir a nossa decisão. E nós temos que decidir, que possamos decidir a estar na presença de Deus, mediante a intimidade com Deus. Ele vai operando então o seu fruto. Ele faz com que nós frutificamos do fruto de Deus para agir na terra como Deus gostaria, né? Hoje nós estudaremos a quarta virtude do fruto do Espírito, que é a paciência. O amor ágape de Deus é a virtude central de Deus, que rega todas as outras virtudes. Quando falamos, né, de qualquer uma das virtudes, amor, alegria, paz, paciência, todas são regadas pelo amor ágape de Deus, derramado gratuitamente em nosso coração. Definição de paciência. No dicionário Aurélio, paciência é a capacidade de suportar com resignação as adversidades da vida. Você viu aí o Aurélio, né? O dicionário que nós conhecemos, né, no nosso português, definindo o que é paciência. E realmente está de acordo com o que a Bíblia diz. Agora nós vamos ver algumas variantes que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala de paciência, traz o sentido de se esperar em Deus, mesmo em meio às lutas, em meio às circunstâncias desfavoráveis. Deus nos dá motivo para esperarmos nele com paciência. A paciência nos ajuda a perseverar, confiando nas suas promessas. Traz o sentido de longanimidade, que é ter paciência duradoura. É a paciência em ação. Quando uma pessoa é renascida em Cristo, ela recebe sem nenhum merecimento todas essas virtudes do Espírito Santo. Lembrar que tudo começa pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se o homem não tiver fé, ele não agradará a Deus. Tiago diz que é como a água que vai batendo pelos ventos, né? Corre de um lado para o outro. E não encontrará, o homem sem fé não encontrará de Deus favor algum. Tudo começa pela fé, e a fé é apenas o início, né? Para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Cabe a cada um permitir que o Espírito Santo desenvolva todas essas virtudes em nós.
A virtude de paciência vai ajudar o cristão a suportar com alegria todas as provações sem desistir e nunca desesperar. Aí falou de outra virtude que nós já falamos, da alegria. A paciência vai você perseverar na tribulação, porque Deus jorra uma alegria dentro de nós. E essa alegria traz paz também. E assim, com paciência, nós vamos vivendo de vitória em vitória. Deus às vezes permite que alguém muito irritante apareça na sua vida para treinar em você o exercício da paciência. E é verdade mesmo. Quando eu escolhi fazer essa lição, tem 2 semanas já, e houve tanta coisa, e eu tive que, com paciência, perseverar até que ela saísse hoje, pela graça de Deus. Há um versículo em 2 Coríntios 4,17 que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O Espírito Santo nos enche da sua alegria e nos faz pensar no melhor de Deus para nós, tanto aqui nessa terra como no futuro. Então, nós pensamos nas coisas celestiais. Paulo já disse assim em Colossenses, pensai nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Tem muitas alegrias nessa vida permitidas por Deus. Por exemplo, comer, beber, viajar, passear, ir para o exterior, conhecer o Brasil todo. Deus permite todas essas coisas, mas são coisas materiais. Nós não devemos colocar o coração só nas coisas materiais, mas nas espirituais. Muitas vezes você diz assim: o meu filho está em Harvard, passou lá com uma bolsa de estudo, está lá, graças a Deus que ele está sendo abençoado e nós somos abençoados. Realmente é uma bênção de Deus, devemos agradecer. Mas você perguntou se esse filho seu está recebendo as porções de Deus, a porção da palavra de Deus, se ele está caminhando para a salvação completa em Cristo naquele grande dia. Então é algo que você deve refletir. O ponto 2 diz assim: o consolo nos exemplos da paciência dos profetas. Para exemplo de paciência no sofrimento, olhe para os profetas do Senhor. Sabemos como eles estão felizes agora, porque permaneceram leais a Ele no tempo da sua vida, mesmo quando sofreram grandemente por isso. Jó é um exemplo de um homem que continuou a confiar no Senhor no sofrimento. E das experiências dele podemos ver como o plano do Senhor finalmente terminou em bem. E que o Senhor é cheio de ternura e de misericórdia. Tiago 5, 10, 11. Realmente, nós sabemos que o estado de Jó, o último estado de Jó foi muito, 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 muito melhor do que o primeiro, Ele perdeu tudo e Deus fez ele conquistar em dobro. Glória a Deus por isso. O tópico 3 fala assim: a paciência capacita o cristão a suportar a tribulação. Nós estamos em sérios apertos por levar-lhes o consolo e a salvação de Deus. Mas em nossa dificuldade, Deus nos tem confortado. Isso também é para ajudar a vocês. Paulo falando, em 2 Coríntios 1,6, eu li na versão viva. Então, Paulo suportava as tribulações dele quando ele ia pregar o evangelho, Ele sofreu tribulação tanto pelos romanos quanto pelos seus próprios irmãos judeus, E ele estava disposto a enfrentar até a morte, como ele enfrentou, e ele foi decapitado depois que fazia a obra de Deus, mas ele foi com segurança, para a glória de Deus, e deixou um grande legado aqui para nós. Não é à toa que nós temos um legado da Bíblia, o Novo Testamento, a nova aliança de sangue com Jesus,
mais de 70% dos escritos foi Paulo que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo soprou para dentro de Paulo 70% do Novo Testamento, que hoje serve para o nosso consolo, né? O propósito do sofrimento. O apóstolo Paulo, ao falar de seus próprios sofrimentos, explica que o objetivo não é a agonia em si, mas sim o consolo que Deus oferece a ele para que ele possa, por sua vez, oferecer esse mesmo consolo aos outros. Então, você também pode consolar aos outros, sim, pela palavra de Deus, né? Que nós devemos imitar Paulo, que imitou a Cristo. Então, nós podemos imitar pessoas, né? Pessoas que levam a palavra de Deus e digamos assim, tem a paciência do Espírito Santo. Então, nós podemos, sim, imitar pessoas de boa índole. Não devemos imitar as pessoas mais, né? Os mais exemplos, mas os bons devemos imitar, sim. O quarto Deus é longânimo. O Senhor Jesus não está sendo vagaroso com sua volta prometida. Embora por vezes pareça assim, mas Ele está esperando pela boa razão de que Ele não quer que ninguém pereça e está dando mais tempo para que os pecadores se arrependam. Isso está escrito em 2 Pedro 3,9. Está aí uma informação ótima, né, do apóstolo São Pedro, que ele deixou para nós, né? Então ele está dizendo que Deus é longânimo, é paciente, é longo na paciência, né? Ele está fazendo isso para que mais pessoas se cheguem a Jesus Cristo e a Deus. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103:8. A longanimidade é um fruto do Espírito e os seguidores de Jesus são chamados a desenvolver essa mesma característica de paciência, tolerância e bondade, mesmo diante de adversidade. A longanimidade é exemplificada por Jesus, que suportou sofrimento e perdoou aqueles que o insultavam. Então, Jesus sempre será o maior exemplo para nós de paciência. Chegamos ao final de nossa aula. Eu sei que você está aprendendo, porque o Espírito Santo confirma dentro do meu coração esta verdade. Deus continue abençoando você, né? E lhe direcionando em tudo conforme o Espírito Santo vai revelando em você. Um abraço.